Oiê, pessoal, nós vamos para a última etapa do sistema nervoso, tá bom? Depois disso, nós vamos fazer as nossas aulas práticas, tá? As práticas de morfologia, práticas de estrutura e função, algumas conseguem ser feitas através desse sistema remoto mesmo que nós estamos, tá bom? E as práticas de morfologia são totalmente factíveis nesse sistema, vocês mesmos já fizeram, né? Vocês já tiveram aquela aula prática de desenhar, delimitar as veias, né, no braço aí de algum parente, né? Vocês tiveram todas as pranchas, então tudo aquilo lá também contabiliza como aulas práticas, tá bom? E agora a gente vai fazer aí algumas práticas do sistema nervoso depois dessa aula de hoje, tá? Então, a partir da aula que vem, da próxima segunda-feira, nós teremos as nossas aulas práticas aí a respeito do sistema nervoso. Então, como eu já falei para vocês, né, na aula passada, vocês já estejam aí guardando recicláveis, porque nós vamos trabalhar aí com a construção desse sistema nervoso, tá bom? Vocês vão construir aí na casa de vocês, vocês vão gravar vídeos, ou seja, nós vamos aí fixar totalmente esse conteúdo de vocês com as atividades práticas, tá bom? E se as aulas retornarem, né, nós vamos dar continuidade a essas atividades práticas lá na Unimeta, tá ok? Então, bora lá. Deixa eu já colocar tudo aqui. Nós falamos na primeira aula das células do sistema nervoso. Aí nós definimos, depois que ele era dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, né? Aí nós falamos do sistema nervoso central, onde vocês fizeram a delimitação do encéfalo e fizeram a delimitação do cérebro, né? Pintando o cérebro e dividindo aí cada área dele, a função de cada área, vocês já fizeram também. Aí na outra aula, né, que foi a aula passada, nós falamos dos nervos cranianos, nós falamos do arco reflexo, nós falamos um pouco lá dos nervos raquidianos, que são 31, e eles saem da coluna vertebral, né, em pares, e que nós temos a parte de trás, que é a parte sensitiva, a parte da frente, que é a parte motora, enfim, nós trabalhamos com isso a aula passada. Hoje nós vamos falar do sistema nervoso periférico, tá bom? Divisão funcional do sistema nervoso periférico. Então, o que é que nós temos aqui nessa divisão do sistema nervoso periférico, tá? Nós chamamos ele de somático, tá? Quem é o sistema nervoso periférico? São os músculos esqueléticos que têm resposta voluntária, certo? O que é resposta voluntária? Vamos supor que você tá passeando, né? Quando tudo acabar, a quarentena acabar, você tá passeando, aí você passa na frente de uma pracinha. Quando você vê, o que é que você vê? O seu namorado com outra sentado de mãozinha dada com ela. Qual vai ser a resposta voluntária dos seus músculos esqueléticos? Primeiro, que você vai mudar a rota da sua rota, né? Você vai virar e vai em direção ao seu namorado. Quando você chegar lá, qual vai ser a resposta voluntária dos seus músculos esqueléticos? Você vai estender a mão e lau na cara dele, né? Ó, está, né? Então, isso é voluntário. Ele faz porque você quer. É você quem impede para que ele faça. Ele só faz se você quiser. Eu, por exemplo, vocês tiveram aulas comigo em sala e vocês viram que eu não consigo falar se eu não utilizar as mãos. Então, isso é uma resposta voluntária e eu estou aqui dando aula para vocês, eu sei que vocês não estão me vendo e eu estou aqui utilizando as mãos como se vocês estivessem me vendo, mas isso é algo meu, eu não consigo. Se amarrar minha mão, acho que minha voz não sai. E essa movimentação das minhas mãos, dos meus braços, é voluntária. Quando eu caminho lá na frente da sala de aula de vocês, eu vou para um lado, vou para o outro, isto é voluntário, tá bom? Eu tenho que querer fazer e o meu músculo, ele age de acordo com o que eu quero que ele faça, tá bom? Ah, professora, e a cãibra? Eu não quero ter cãibra, e a cãibra são os meus músculos que ficam retorcendo, tá? A cãibra, ela é involuntária, tá bom? Mas ela é um outro item aí, é
uma disfunção, né, do organismo, que ela acaba causando contrações involuntárias, tá bom? Mas quando a gente fala em sistema nervoso periférico, os músculos esqueléticos, eles agem de forma voluntária. É você querer fazer e ele faz. As pessoas que passam por amputação, por um bom tempo na vida delas, elas sentem a tal da dor fantasma. É como se elas estivessem sentindo dor naquele membro que não existe mais, tá? E é assim, vamos supor, a pessoa que ela tem a perna amputada, a perna toda, vai ficar só aquele cotoquinho em cima. É muito estranho, gente, mas acontece. Se a pessoa lá no sistema nervoso dela, né, se ela começar a pensar que ela quer balançar a perna, sabe quando tu coloca a pontinha do pé no chão e fica com aquele tique nervoso balançando, subindo e descendo o calcanhar rapidinho, quando você tá meio que irritado, né, ou a tal da síndrome das pernas inquietas, se a pessoa pensar nesse movimento, o cotoquinho dela faz esse movimento, tá? Por um bom tempo aí na vida dela. Então, é voluntário, certo? E aí agora a gente vai aqui, ó, pro sistema nervoso periférico autônomo, né? Então, nós temos músculo liso, cardíaco e sistema endócrino, e respostas involuntárias. O que é que eu quero dizer? Que aqui eu vou ter respostas que não vão depender de mim. Por mais que eu queira, eu vou agir, ou o meu organismo vai sentir alguns sintomas, mesmo que eu não queira. Exemplo, quando você passou lá na pracinha e você viu o seu namorado ou a sua namorada, né, aí os meninos da sala, com outro ou com outra, o que é que aconteceu dentro de você? O seu coração acelerou, você ficou triste, ao mesmo tempo com raiva, e fez com que o seu músculo esquelético tivesse uma resposta voluntária. Você foi lá e chital na cara dele ou na cara dela, né? Então, assim, você teve uma resposta voluntária que partiu do quê? De uma resposta involuntária. Porque se fosse por você, você não tinha sentido nada, né? A gente fica até com raiva da gente mesmo. Falar, nossa, eu não acredito que eu tô sentindo raiva, não acredito que eu tô chorando, não acredito que eu tô triste por alguém que não mereça. É involuntário, tá, gente? O choro, ele é involuntário. O sentimento, ele é involuntário, tá bom? O ataque cardíaco, quando você vê aquela pessoa que você gosta passar pela sua frente, desfilando, né? Aí você faz cara de paisagem assim, e a pessoa passa, mas dentro de você o teu coração tá parecendo a bateria da escola de samba lá no Sambódromo, né, no Rio de Janeiro, na época do carnaval. Então, isso é involuntário, tá bom? Quem é que faz isso? O seu sistema autônomo. Por que autônomo? Se vocês falarem, eu vou falar assim pra vocês, qual a sua profissão? Aí a pessoa fala assim pra mim, enfermeiro. Aí tá, aí você é casado. Fala a profissão do seu marido, da sua esposa. Ele é autônomo, ela é autônoma. O que é isso? Ela é quem faz por ela, entendeu? Não tem nada vinculado, não tem ninguém que mande nela, né? Então, o sistema autônomo, ele faz porque ele quer. Você não consegue mandar nele, ele é autônomo, né? Não tem chefe, não tem quem mande nele, tá bom? E aí, esse sistema, ele vai se dividir em simpático e parasimpático, ou seja, parasimpático, de parar o simpático, tá? O simpático, então, ele vai estimular ações que vão mobilizar o quê? Energia. Ele me traz situações de estresse, ele me traz situações em que eu preciso estar acordado, tá? E o parasimpático, ele para o simpático, ou seja, ele vai estimular principalmente as minhas atividades relaxantes. Então, vamos pegar um exemplo aqui bem fácil para nós iniciarmos essa aula, tá bom? Aqui, ele te mantém acordado. Bem devagarzinho, para sair bem bonitinho, né? Porque o mouse é a visão do que há de ruim para escrever. E aqui é quem te faz dormir. Sabe a insônia? Então, quando você tem insônia, é porque
o seu sistema simpático ele está acionado. Ou seja, ou você tá pensando em problema, ou você tá pensando no seu namoro que terminou, ou você tá pensando na pessoa que você queria estar junto e não está, ou você tá pensando que você esqueceu de fazer alguma coisa e isso vai te trazer algum malefício, ou você tá pensando nas atividades que o professor passou e você ainda não fez e você tem o prazo até amanhã, 8 horas da manhã para entregar, ou você tá pensando na prova que você vai fazer no dia seguinte e você não estudou, ou você tá pensando no concurso que você vai prestar e você tá nervoso por isso. Ou seja, se o teu sistema simpático estiver ligado, se você estiver deixando o seu sistema simpático o seu sistema parasimpático não vai te deixar dormir. Por quê? Porque o parasimpático não vai estar acionado. Então, para você dormir, quem é que tem que estar acionado? O seu sistema parasimpático. Quando você acorda, aciona o sistema simpático. Mas assim, não é aquela coisa que ele aciona, pelo menos o meu é bem lento, o meu sistema simpático no momento de eu acordar. Tipo, eu acordo 7 horas da manhã, o meu corpo, né, levanta, mas a minha mente vai acordar lá pelas 10 horas da manhã. Então, o meu sistema simpático, ele é mega lento de manhã. Já o meu parasimpático, ele fica lá, né, funcionando, querendo que eu durma, querendo que eu descanse, tá? Então, existe uma passagem entre do simpático para o parasimpático e do parasimpático para o simpático. E nem sempre essa passagem, ela ocorre de maneira assim, ó, no estalar dos dedos, tá ok? Quando é que ele ocorre assim, no seu estalar dos dedos? Você tá super de boa lá na sua cama, deitado, dormindo, e aí toda a louça que tava empilhada na sua pia, que você lavou e deixou lá em cima no escorredor, sabe Deus o porquê, ela escorrega e cai. No meio da madrugada, aquele barulho de panela. Ah, meu filho, aí tu sai rapidamente do parasimpático pro simpático. Você acha que estão entrando na tua casa, que estão invadindo, é uma invasão alienígena, que eles vão te matar, eles vão te abduzir, vão te levar, sabe Deus pra onde, né? Se é pra Marte, pra Júpiter, onde é que eles vieram. Você já pensa tudo errado. Foram só as suas panelas que caíram. Tá bom? Mas você sai rapidamente do parasimpático pro simpático, porque ele estimula de uma vez. Agora, quando tu acorda de boa, na lagoa, toca o despertador, você coloca 55 vezes na soneca de 5 minutos, né? E aí você tem que levantar, ou seja, você tem tempo do seu sistema ir acordando, né? Ir se ligando. Quando é que ele acorda de uma vez também? Sabe quando tu perde a hora? Ah, meu filho, a hora que você vê que você perdeu a hora, você dá aquele pulo do gato, né? E já sai correndo, já vai tomar banho. Então, assim, existem momentos em que ele vai sair lentamente de um para o outro. E existem momentos que ele vai sair rapidamente de um para o outro. E o inverso é verdadeiro. Nós falamos de sair do parasimpático para o simpático, né? Agora nós vamos falar de sair do simpático para o parasimpático. Aqui a coisa é mais lenta mesmo, gente. Aqui é mais lento, então é por isso que é orientado o quê? Você não mexer com tablet, com celular, com computador 1 hora antes de dormir. O ideal é que no mínimo 1 hora antes de dormir nós já estejamos em stand-by, tá? Eu posso estar assistindo uma TV, né, um jornal, apesar que o jornal hoje em dia deixa a gente mais no simpático do que qualquer coisa, né? Posso colocar um filme, uma música relaxante, mas assim, se eu tiver muito na ativa, vai demorar muito para eu sair daqui e vir para cá, tá bom? Então assim, crianças principalmente, é muito importante que em 1 hora antes elas já estejam sendo desligadas, né? Eu vou vagarosamente aí ativando o sistema parasimpático dela, tá? Eu vou dar um exemplo meu. Toda vez que eu dou aula, né? Todas as noites, né? Todas as noites a gente tá tendo aula aí, eu demoro muito para dormir. Quando eu saio da Unimeta, eu moro bem pertinho, dá 2 quilômetros da Unimeta. Eu saio da Unimeta, eu venho pra casa e eu tô pilhada ainda, entendeu? Porque eu falo demais, né? Eu falo mais que o homem que vende a gota do Zeca. Então, assim, eu chego em casa com o meu simpático totalmente aceso. Aí eu chego em casa, eu vou comer alguma coisa, uma fruta, alguma coisa que eu tô com fome e vou tomar um banho, né? Então daí eu já tomo um banho morno, já fico um tempinho a mais embaixo do chuveiro pra começar a relaxar os meus músculos e o meu organismo começar a querer desligar. Aí, se as crianças não estão dormindo, a gente vai colocar filho na cama, papagaio, periquito, parari, parará. Até a hora de eu deitar,
11h30, por aí, 20 para meia-noite. Aí eu deito e eu ainda fico bolando na cama, gente, até o meu sistema simpático desligar e eu conseguir entrar totalmente no parasimpático. Mesmo porque o meu cérebro, ele é muito agitado. Então eu deito na cama, às vezes eu fico pensando o que é que eu poderia ter falado, o que é que eu deveria ter falado, o que é que eu esqueci de falar na aula, o que é que eu vou ter que fazer amanhã. E aí, assim, enquanto eu fico com a minha atividade, né, ligada, enquanto eu fico pensando, o meu sistema parasimpático, ele não vai acionar. Por isso que o momento do acionamento do parasimpático, ele é muito importante, tá? E aí eu preciso mesmo buscar mecanismos de relaxamento para fazer com que eu saia do simpático, com que eu entre no parasimpático e consiga aí pegar no sono, descansar, né? Outros elementos que são super importantes, luz, tá bom? Luz e o som, né? Alguns estudos dizem que se você colocar o fone de ouvido e ficar escutando a matéria do concurso que você vai prestar ou da prova que você vai fazer no outro dia, você grava, né, no seu subconsciente. E dizem também que até os 4 anos de idade a gente tem que ficar sussurrando no ouvido da criança, que ela vai ser super bem sucedida, que ela é calma, que ela é tranquila, que é isso, porque o subconsciente vai absorvendo. Então, mesmo quando nós estamos dormindo, nós escutamos, tá? E aí, qual é o problema disso? A minha audição não desliga. Então, se a minha audição não desliga, eu não saio totalmente daqui e entro totalmente aqui. Eu vou ter uma área do meu cérebro que vai estar ativada. Então, no outro dia, pode ser que eu acorde muito mais cansado do que se eu tivesse me desligado totalmente e no outro dia, sim, eu sento lá e estudo para o meu concurso, para a minha prova. Porque parece que no outro dia, quando você dorme com algum barulho na sua cabeça, no outro dia o teu corpo tá cansado, entendeu? A mesma coisa a luz, não é indicado que fique luz, porque apesar de nós estarmos com os olhos fechados, né? Fechem os olhos aí. Vocês estão num local claro. É diferente você fechar o olho num local claro e depois vocês vão fazer essa experiência, tá? Vocês vão fechar o olho num local claro, aí onde tem luz acesa, e depois vocês vão apagar essa luz e vão fechar o olho. Vocês vão ver que é diferente, mesmo com os olhos fechados. Então, se eu tenho, por exemplo, uma TV ligada, fica aquela luz a noite toda, a parte da minha visão, ela não se desliga totalmente. E aí, no outro dia, claro que o meu corpo não vai estar descansado como ele deveria. Por quê? Porque eu tive células ali funcionando durante a noite toda, tá bom? Por isso que é muito importante o escurinho, o silêncio, tá? Para que a gente possa relaxar aí e dormir tranquilamente, ou seja, sair do simpático e passar aí para o parasimpático, tá bom? O meu sistema simpático, vamos falar dele, né? O sistema simpático, ele é aquele que te deixa com borboletas no estômago, né? Então, assim, é aquele que quando você fala assim, nossa, meu estômago tá meio estranho. Sabe quando você marca um encontro? Primeira vez que você vai sair com ele, primeira vez que você vai sair com ela, né? E aí você fica com aquelas borboletas no estômago, você não sabe como é que vai ser, fica com aquele sentimentozinho gostoso, né, e ao mesmo tempo apreensivo. Então isso quem faz é o teu sistema nervoso simpático, ele começa a descarregar aí adrenalina, serotonina, dopamina, né, que te traz essas sensações assim boas, e aí você fica pensando em como é que vai ser, você pensa, né, você tem todo um texto elaborado, e desse texto todo elaborado, quando você encontra a pessoa, você não consegue falar uma vírgula, porque o teu sistema simpático piora a sua situação, e você fica muito nervoso, né, aí você gagueja, você não sabe nem o que falar, né, esse é o sistema nervoso simpático. Sabe quando vocês vão apresentar trabalho? Ah, nós nem tivemos isso, né? Nem deu tempo. Mas sabe quando a professora fala assim, olha, amanhã tem apresentação de trabalho, tá? Meu Deus do céu, vocês entram na sala de aula. Primeiro, que vocês já nem dormem, né? O simpático de vocês, eu falo que o sistema nervoso simpático, ele é totalmente antipático, né? Ele já não deixa você dormir, você fica nervoso, você tem piriri, né? Ou seja, você tem diarreia, fica levantando a noite inteira pra fazer xixi. Ou seja, você tem o sistema nervoso simpático totalmente ativado, tá? Você sente ansiedade, aí você tem desejo de comer, mas não é fome, é ansiedade. Vocês vão entender o porquê é que não é fome, porque quem trabalha com a fome é o parasimpático, tá bom?
Quem trabalha com o sistema digestório é o parasimpático. Então, quando a gente come assim compulsivamente, é a tal da ansiedade. Por quê? Porque quando eu estou ansioso, eu libero cortisol. E o cortisol, ele diminui o quantitativo de dopamina e serotonina que é liberado no nosso corpo, que são os hormônios que me trazem prazer, tranquilidade, né? Que me trazem aquela sensação gostosa. E quem é que tem o dom de fazer com que eu libere dopamina, serotonina? Os alimentos gordurosos e principalmente os alimentos doces. É por isso que nós queremos comer uma caixa de chocolate quando nós estamos ansiosos, né? Se a gente pegar uma barra de chocolate de 1 quilo, a gente sente e come, porque ele nos traz essa saciedade que a dopamina e a serotonina, que não estão sendo liberadas devido ao excesso de cortisol que eu estou liberando, me traz, tá bom? Então veja aí que é tudo interligado, né? O sistema endócrino e o sistema nervoso, como eu falei pra vocês e volto a falar, eles são totalmente ligados, tá bom? Então, essas borboletas no estômago, sistema nervoso simpático, né? Aí imagina assim que você é super apaixonado por uma pessoa, né? E você sempre quis conversar com ela, tal. Aí a sua amiga, né, muito gente boa, ela resolve te fazer uma surpresa, tá? E o que ela faz? Ela te chama pra ir lá na casa dela. Ah, fulana, vem aqui comer um bolinho. Ah, vamos conversar, vamos fofocar, vamos falar da vida alheia, né? Falar da vida alheia é algo assim que tem muitas pessoas que adoram, né? Vamos falar da vida alheia hoje à tarde. Mas ela te fez uma surpresa. Quando você tocou a campainha na casa dela, ela abriu a porta, você entrou. A hora que você chegou na sala, com quem é que você se deparou? Com o boy da sua vida. O que é que aconteceu com o seu coração? Ah, o seu coração acelerou, seu coração saiu da boca, tu tá até agora procurando ele de tão acelerado que ele ficou. Você ficou vermelha, você perdeu a cor, você passou do branco pro amarelo, pro roxo, pro rosa, assim que em frações de segundo, aí você não sabe se você dá risada, se você chora, ou se você bate na tua amiga pelo que ela fez, né? Porque apesar dela ter feito uma boa ação, você não sabe agora nesse momento o que fazer. Isso é sistema simpático. Tá? Meninos, desculpem, tá bom? Mas é porque, assim, eu sou menina, né? Então, eu vou utilizar aí a figura masculina para tá dando esse exemplo. Mas, meninos, pensem aí naquela, né, super modelo que vocês gostam aí, né? A esposa do Gustavo Lima lá, a Andressa, que é toda bonitona. Quem vocês curtem aí na modinha do verão, tá bom? Imagine na mesma situação, né? Você chegando aí na casa do seu amigo, pá, a menina tá lá sentada. Então, isso é sistema simpático, tá bom? E esse moço aí, ele é bem simpático, né? O nome dele é Júnior, tá? É um amigo meu. Então, por isso que eu uso a foto dele, sem legenda, sem nada. Eu tenho permissão pra tá utilizando, tá bom? E aí, olha só, o simpático e o parasimpático, tá bom? Então, o Júnior é super simpático, né? E o meu parasimpático é essa coisa, assim, esse menininho aí, né? Olha que cara, né? Assim, de parasimpático que ele tem, né? Então, isso é pra vocês aí, como conseguirem fazer um aprendizado por associação, tá bom? Sempre que falar no sistema simpático, né, vocês vão pensar aí no sistema que vai acionar o seu coração, o sistema que vai te preparar para uma reação de fuga, o sistema que vai te manter acordado, o sistema que vai te manter ligado, né? E o parasimpático, meu filho, é aquele assim, ó, que te traz o sono, a calmaria, a paz, entendeu? É aquele que faz com que o simpático pare, tá bom? Vamos falar mais um pouquinho do simpático, então, né? O simpático, ele vai estar ativo durante as crises reais. O que são crises reais? Você tá andando na rua com seu iPhone novinho que você pagou 10 mil reais. Quando você entra numa ruazinha, uma rua super tranquila, vira uma moto com 2 camaradas em cima dessa moto. Ah, meu filho, tu tem uma crise real na hora. Você não sabe se você fica, se você corre. O cara nem te falou, passa o celular. Você nem sabe se são 2 assaltantes. Mas isso é uma crise real, gente, tá? É aquele pânico real que você tem,
tá bom? Isso aqui acontece e ela pode ser até mesmo por traumas, né? Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu mudei para Rio Branco em 2016 e em julho de 2017, eu fui assaltada dentro da Romeira, lá da ponte lá. A gente foi comprar um sofá e eu acabei sem o sofá e sem o celular, né? Na verdade, porque nós fomos assaltados dentro da Romeira, tava eu, meu esposo, meus 2 filhos. O cara apontou a arma pro meu filho, ele ficou cutucando a minha bolsa com a arma, eu tava morrendo de medo da arma disparar. E assim, aquilo pra mim foi um medo imenso, né? E eles estavam em uma moto, então tipo, a gente não viu ele descer, mas a gente viu quando eles saíram, eles entraram em 2, eles nos abordaram. Eles me renderam com o meu filho mais novo e mandaram todo mundo pro centro da loja. E eu fiquei sozinha com o meu filho mais novo, onde eu tava na entrada da descida ali, não naquela que tem a Gazin, na entrada que tem o Banco do Brasil. Eu fiquei sozinha com o meu filho mais novo ali, só eu e eles foram todos pro centro da loja, levaram meu esposo e meu outro filho pro centro da loja. E aí, lógico, né, fiquei morrendo de medo, porque quem é que eles iriam utilizar se acontecesse alguma coisa? Eu e o meu filho mais novo, que estávamos ali sozinhos em cima da cama. Então, assim, pra mim foi um pânico muito grande. Aí no momento em que eles saíram, a gente viu que eles subiram numa moto e eles saíram da Romeira. Passado uma semana, eu estou chegando na minha casa, morava lá no Tucumã ainda. Chegando da Unimeta na minha casa, eu desci do meu carro. Quando eu desci do meu carro e eu segurei a porta pra fechar, virou uma moto na esquina. Gente, a minha crise foi mais do que real. O meu sistema simpático, ele só não me matou porque não era a minha hora de morrer. Eu senti o meu coração pulsar na garganta de tão rápido. Eu senti que eu avermelhei na hora, eu senti aquele calor subindo. E o pior, eu não conseguia fechar a porta do carro, eu não conseguia entrar no carro e eu não conseguia tirar o meu pé de onde eu estava. Eu simplesmente travei onde eu estava e as lágrimas desciam do meu olho. E os caras simplesmente passaram atrás de mim e foram embora. Tipo, não era assaltante. Mas é algo que me aconteceu, um trauma que, né, eu tive. Graças a Deus não era assaltante, né? Um trauma que eu tive e eu fiquei estagnada. Eu fiquei estagnada na porta do carro, no meio da rua, a porta do carro aberta. E eu não sabia o que eu fazia, eu não conseguia me mexer. Então, assim, algumas pessoas, o sistema nervoso simpático, ele faz com que nessas situações que eu passei pra vocês, com que as pessoas corram, tá? Ele consegue fazer com que as pessoas corram. Porque tudo isso que eu falei pra vocês, esse calor que eu senti subindo e descendo no meu corpo, é por quê? Porque o meu sistema nervoso simpático, a adrenalina, ela me preparou, ela irrigou a minha musculatura pra quê? Ela irrigou a minha musculatura pra correr. Corre, minha filha, vaza daí. Só que em algumas pessoas o sistema nervoso simpático faz com que a gente fique estagnado, tá? E é o que acontece comigo, gente. Eu não consigo mexer nem a bolinha dos meus olhos, tá bom? Eu não sinto nem eu respirando, tá? Então, assim, ele me prepara pra fuga, mas vai de mim, vai do meu sistema. E o meu sistema não permite correr, eu fico parada. É igual o caso das panelas que eu falei pra vocês. Se eu escutar as panelas caindo, eu morro em cima da cama estagnada. Eu não consigo levantar, eu não consigo, como eu falei, eu não consigo nem mexer a bolinha dos meus olhos, tá bom? Então, assim, vai de um para outro, tá? Então, o que eu dei exemplo para vocês foi o exemplo de uma crise real, tá bom? E aí, nós temos as crises imaginárias. O que são as crises imaginárias, né? Ó, aqui, ó. Monstros S.A., né? Poxa, eu vou abrir a porta do meu guarda-roupa e o monstro vai sair de lá de dentro. Ou a criança sonha com um monstro, sonha com alguma coisa saindo debaixo da cama dela, né? A gente prefere acreditar que é imaginário, né? Vamos continuar acreditando que é imaginário. Então, são as crises imaginárias, né? Os pesadelos que a gente tem. Ou seja, não é real, é algo que foi a minha imaginação que criou, tá bom? Ou então, o que eu falei aqui, né? Ela vai mobilizar freneticamente o meu organismo. Foi o que aconteceu comigo. Ele me mobilizou realmente. Fiquei, né? Ele me imobilizou, né? Eu fiquei imóvel na porta do carro. Mas ele mobiliza freneticamente. Então, o suor, as lágrimas, a vermelhidão, a quentura que eu senti no meu corpo, ou seja, ele mobilizou freneticamente o meu sistema cardio, ele acelerou demais o meu coração, o meu sangue começou a correr, ao ponto que eu cheguei a ficar vermelha de tanto que o sangue
passou por ali, de tanto que acelerou o meu coração, tá bom? É o que eu falei, ele nos prepara, a função dele é nos preparar para a fuga, tá? Para fugir, né? Mas comigo não funciona, tá bom? E claro que em muitos momentos fugir não é a solução, vai só piorar a situação, né? Num assalto, mesmo se tu correr, tá na água, né? O sistema simpático, ele é responsável tanto pelo orgasmo quanto pela ejaculação. Professor, por que a gente está falando disso? Porque vocês são da área da saúde, vocês precisam saber do sistema nervoso simpático, parasimpático, quais são as funções deles, até porque vocês podem pegar alguma pessoa para orientar nessa questão sexual, vocês têm que entender o que é que pode estar acontecendo, tá bom? Então, aqui é inversamente proporcional no homem e na mulher, tá? A mulher, para a relação sexual, ela tem que estar com o sistema parasimpático ativado. Tá bom? Tanto a mulher quanto o homem. Tem que estar relaxado, tem que estar tranquilo, tem que estar de boa, né? Então, assim, a mulher, ela precisa estar com o parasimpático acionado. O orgasmo, ele ocorre num momento em que ela sai do parasimpático e vem para o simpático. E aí, isso é uma coisa que o seu organismo fisiologicamente faz, tá? Você sai daquele momento ali light, naquele momento tranquilo, e vem para a ativação do sistema simpático. Então, você tem a questão do orgasmo. Olha aqui, mobiliza freneticamente o organismo, né? Então, tem tudo a ver. A ejaculação também, a mesma coisa, tá bom? Está no sistema simpático. Por que é que alguns homens têm a ejaculação precoce? E é por isso que a gente está falando desse tema aqui. Ele entra dentro do sistema nervoso e eu não tenho como correr dele. Aliás, vocês são adultos também, então vocês precisam compreender sobre esse sistema. Vocês podem pegar para fazer, acompanhar algum homem que fale, né? Procure vocês lá na unidade básica de saúde e fala, olha, eu tenho ejaculação precoce, quero saber o que está acontecendo, se existe algo que possa fazer. A ejaculação precoce é quando o simpático é acionado. Então, vamos pensar numa cena bem simples, tá? A mãe e o pai do seu boy, né? Ou de você, boy, aí da sala, viajou, tá bom? E aí, beleza, eu vou levar minha namorada, né? O cara falou assim, vou levar minha namorada pra dormir lá em casa. Meu pai e minha mãe viajaram, então hoje a gente vai dormir junto lá em casa. Vou fazer uma janta, vou levar flores, chocolate, vou fazer o auê pra ela hoje. Beleza. Só que o cara não esperou o pai e a mãe dele chegar nem na quarta ponte, né? O pai e a mãe saíram, a namorada já chegou e aí eles já começaram freneticamente ali a namorar. Só que o pai e a mãe lembraram que uma mala ficou lá na casa. E aí eles voltaram buscar essa mala. No momento em que o rapaz escuta a porta da casa abrir, o que é que acontece com ele? Ele ejacula precocemente se eles tiverem uma relação sexual. Por quê? Porque ele sai rapidamente do sistema parasimpático e vai para o simpático, tá bom? Então, ele pode ter duas reações, ou a ejaculação precoce, ou o que vocês chamam aí, né, de perder, vocês chamam de broxar, né? Vamos utilizar o termo bem raiz aí, né, da população. Ele vai broxar, ou seja, ele vai perder a ereção peniana. Por quê? Porque ativou o sistema simpático, tá bom? Por que é que muitos homens iniciam, às vezes, a relação sexual e no meio dessa relação sexual, ponto, ele perde a ereção peniana? Porque alguma coisa na mente dele ativou o sistema simpático, né? Ou ele estava pensando numa outra pessoa e quando ele olhou, ele viu que não era a pessoa que ele estava pensando, né? E aí o sistema nervoso simpático dele acionou. Ou ele estava lá de boa na lagoa e de repente veio na mente dele assim, cara, aquele boleto vence amanhã. Pronto, foi o suficiente, tá bom? Perdeu a ereção peniana. Ativou o simpático e ele perdeu a ereção peniana. Já a mulher, ela precisa estar no parasimpático até o finzinho, tá bom? Ela vai estar no parasimpático. Por que a mulher às vezes tem mais dificuldade de relação sexual? Por que às vezes a mulher não tem tanto o estímulo que o homem tem? Porque nós somos totalmente simpáticas, né? Nós somos nervosas, nós somos irritadas, nós queremos resolver o problema nosso, o dos filhos, o da família e o do mundo.
Nós estamos ali, mas nós já estamos com a cabeça no dia seguinte, organizando a nossa vida, organizando a nossa agenda, pensando no que é que eu vou fazer, como é que eu vou fazer, o que é que eu vou resolver. Eu tenho uma conta para pagar, tô na quarentena, não tenho dinheiro, como é que eu vou fazer? Ou seja, nós somos mega simpáticas, tá bom? O sistema nervoso simpático na mulher, gente, infelizmente, ele é muito mais ativado do que no homem, tá bom? E aí tá aqui, né? Ansiedade e preocupação. É ele quem me faz ter ansiedade e preocupação. Sabe essas tirinhas que estão rolando aí, né, do cérebrozinho? Aí a pessoa deita, aí o cérebrozinho fala: ei, você tem um boleto para pagar amanhã? Ei, você ainda não terminou a atividade que você tem que postar amanhã? É isso aqui, ó. O sistema simpático, ele te traz ansiedade e preocupação. Quando ele te aciona essas preocupações, você não consegue desligar e passar para o sistema parasimpático, beleza? Então, aqui, ó, até fiz diferente as letrinhas aqui, né, do parasimpático. Ele para o meu sistema simpático, tá bom? Então, ele vai parar o meu sistema simpático. Ele vai facilitar total a minha digestão. Então, olha aqui, aqui já está um dos motivos pelo qual a gente não deve almoçar ou fazer qualquer refeição em frente à TV, ou em frente ao computador, ou com o celular na mão. Porque a TV, o computador, o celular, eles mantêm quem ligado? Eles mantêm o sistema nervoso simpático ligado. E se eu estiver com o sistema nervoso simpático ligado, o parasimpático não está ligado, ou seja, ele vai estar desligado. E aí, a minha digestão vai ser prejudicada, a minha alimentação vai ser prejudicada. Eu não como direito quando eu estou preocupado. Eu como de ansiedade, mas eu não quero comer a comida, eu quero aqueles alimentos que eu falei pra vocês lá, principalmente o chocolate, principalmente os doces, tá? É isso que o meu organismo pede. Então, assim, se eu estou nervoso, se eu acabei de passar raiva e eu vou sentar pra comer, gente, vocês vão ver o quão ruim é comer nervoso. Parece que a comida não desce. Por quê? Porque a boca fica seca, tá? Quem é que deixa a minha boca seca? O meu sistema nervoso simpático. Porque é que quando vocês vão apresentar trabalho, vocês ficam com a boca seca, né? Fica assim, a língua não tem nada de saliva, não saliva. O sistema nervoso simpático faz isso, tá bom? Então eu preciso estar no parasimpático para facilitar a minha digestão. Então eu preciso deixar de lado TV, trabalho, sentar ali na mesa, esquecer da minha vida, dos meus problemas e almoçar ou jantar ou fazer a refeição que eu sentei para fazer, tá bom? Ele trabalha calmamente, ele te deixa na paz, ele te deixa tranquilo, tá bom? E ele é responsável pela ereção peniana. Então, o homem precisa estar relaxado. Se ele tiver, né, olha só, se ele tiver preocupado, dificilmente ele vai conseguir ereção peniana. Mas, para ter a ejaculação, ele tem que sair de linha e aí entra o simpático, tá bom? Então, para vocês verem que os dois têm que trabalhar em sincronia, certo? E aqui, as funções deles, tá bom? Então, olha só. Na pupila, o simpático, ele dilata a pupila. O que é dilatar a pupila? A pupila é a bolinha preta do seu zoinho, tá bom? E o parasimpático, ele contrai a pupila, ou seja, ele relaxa. Então, assim, quando você tá na luz, a sua pupila, ela está contraída. Então, o seu sistema parasimpático está agindo aqui na pupila. Ela tá relaxada, tá de boa na lagoa. Apagou a luz, ou você foi para um ambiente escuro, o que é que acontece? O seu simpático aciona. Aí ele dilata a sua pupila para que ela fique maior e você possa enxergar melhor, tá? Façam outra prática para vocês fazerem, tá bom? Depois eu vou deixar isso descrito lá no Class. Vocês vão pegar uma lanterninha, daquela lanterninha de luz amarela. Não peguem lanterna de celular, luz branca, tá bom? Se não tiver lanterninha de luz amarela, utilize um ambiente em que você tenha luz, né? Tipo, um quarto, alguma coisa assim. E você vai pegar uma pessoa da sua casa, vai colocar ela ali junto com você. Tipo, você vai sentar e a pessoa vai colocar a cabeça dela no seu colo, com os olhos voltados para cima. Aí você vai pedir para ela ficar com os olhos abertos, você vai ver o tamanho da pupila dela, tá bom? Aí você vai pedir para ela fechar os olhos, você desliga a luz do quarto, deixa uns 5 segundinhos escurinho, tá bom? Aí você acende a luz do quarto e pede para ela manter os olhos fechados.
Aí você vai pedir para ela abrir os olhos para você e você vai focar na bolinha dos olhos dela, ou seja, você vai focar na pupila dela. E aí você vai ver que ela vai contrair rapidamente, porque quando ela estava com os olhos fechados, você apagou a luz, a pupila dela dilatou, porque se ela precisasse enxergar, a pupila precisava estar dilatada. Quando ela abriu os olhos e já estava claro, a pupila dela contrai na hora, tá bom? Por quê? Porque ela tem luz, ela já consegue enxergar com maior facilidade. Então, fica aí o exercício para vocês fazerem, tá? O parasimpático, ele estimula a salivação. Olha aqui o que eu falei. Então, ele tem que estar ligado no momento em que você está comendo. Por quê? Porque tu precisa de saliva para comer, senão a tua boca fica seca, né? E o simpático, ele inibe a salivação. Foi o que eu falei para vocês. Quando vocês vão apresentar trabalho, cadê a saliva? A boca fica seca no último, né? Por conta do nervoso. O parasimpático, ele reduz batimentos cardíacos e ele contrai os brônquios, tá? Então, isso daqui é a disciplina do Alisson, tá bom? A parte, ele ficou aí com a parte do circulatório e do respiratório, tá? Então, ele vai diminuir os batimentos cardíacos, ou seja, ele vai te deixar mais calmo, né? E por que ele contrai os brônquios? Porque à medida que ele reduz os batimentos cardíacos, tem menos sangue circulando na sua corrente sanguínea. Então, vai passar menos sangue lá nos seus pulmões. Então, os seus brônquios não precisam estar super dilatados. Os seus brônquios podem estar mais contraídos, mais fechadinhos, tá bom? Ao contrário, o simpático, ele acelera os batimentos e ele relaxa os brônquios, né? Então, perdão, quanto mais sangue eu tenho, mais relaxados os meus brônquios têm que estar, mais dilatados os meus brônquios vão ter que estar para passar esse quantitativo de sangue, ok? O parasimpático, ele estimula a atividade do estômago e do pâncreas, ou seja, ele é responsável pela nossa digestão, e é por isso que depois que a gente come, dá aquele soninho, né? Bate aquela jaca, aquela bad, assim, que você quer dormir, você fica meio lento. Por quê? Precisa fazer digestão. Para fazer a digestão, o parasimpático tem que estar à tona. Se você acabar de comer e você for fazer alguma coisa, gente, não vai dar certo. Você vai ficar se sentindo cheio, estufado, indigestivo, tá? Aí você vai lá e começa a tomar, sempre depois do almoço, um sal de fruta, que vai acabar te desenvolvendo aí uma gastrite, enfim. Você precisa ter pelo menos de 20 minutos a meia hora aí de calmaria após o almoço, tá bom? E o simpático, olha só, ele inibe a atividade do estômago e do pâncreas, ou seja, ele inibe a tua digestão. Então, não dá para você acabar de comer e já querer trabalhar. Possivelmente, você vai passar mal ou você vai se sentir um pouco mal, tá bom? Da mesma forma, né, o parasimpático, ele estimula a vesícula biliar, porque ela precisa liberar a bile para vir para o duodeno, para emulsificar a gordura, transformar as moléculas grandes de gordura em micelas e essas micelas poderem ser digeridas pela lipase, né, que vem lá do pâncreas. Então, obviamente que se ele estimula a atividade do estômago, ele também vai estimular a atividade da vesícula, porque ela faz parte aí, né, desse processo digestório através da liberação da bile. E óbvio que ele vai, no caso do simpático, ele vai diminuir a função da vesícula biliar, né? Mas ele vai liberar o quê? Liberação de glicose pelo fígado. Olha só, é ao contrário, tá bom? Então, eu vou começar a liberar glicose quando eu tô nervoso. Lembra que eu falei pra vocês que excesso de cortisol faz com que libere glicose? É aqui que entra isso, tá bom? Quando eu tenho excesso do hormônio cortisol no meu organismo, eu tenho liberação de glicose. A glicose vai aumentar também. Por que é que aumenta? O cortisol aumenta por um fator de estresse também, né? E esse fator de estresse, ele vai me levar também a estimular aí, como eu estou com o simpático ligado, o meu fígado começa a fazer essa liberação de glicose também, ok? O parasimpático, ele contrai a bexiga, tá? Então, você vai ficar com a bexiga contraída. Sabe a vontade de fazer xixi que vocês têm quando vocês vão apresentar trabalho? Aquela vontade de fazer xixi que a gente tem quando a gente fica nervoso? Tá aqui, ó. Ele contrai a tua bexiga. E o simpático relaxa, entendeu?
simpático vai deixar a sua bexiga relax, de boa, para que você possa fazer as suas eliminações, tá bom? E aqui, como a gente já falou, né, o parasimpático ele promove a ereção e o simpático promove tanto a ejaculação quanto o orgasmo, tá bom? Então, os dois estão sempre ligados, né? Eles são o que a gente chama de sistemas antagonistas, tá? O que um libera, o outro bloqueia. E aí eles precisam estar no que a gente chama de hemostasia. Hemostasia é mega importante para esse fator aqui do nosso organismo funcionar, ok? Isso daqui, gente, é uma medula, né? Eu sempre deixo ela no final aí das aulas do sistema nervoso. Olha que interessante. Eles conseguiram extrair o encéfalo e a medula, tá bom? Então, é bem bacana, né? Olha que bonitinho que é o nosso encéfalo e aí a medula, né? Com os pares de nervos aí raquidianos, tá bom? Gente, tô com saudade de vocês, muita, né? Vou deixar a atividade no Class para vocês. E aí, na próxima aula nossa, nós vamos fazer práticas, tá bom? Nós vamos começar aí com as nossas aulas práticas. E vocês vão fazer durante as 4 aulas que a gente tem. Então, eu vou estar monitorando vocês, tá bom? Aqueles, claro, professor, mas eu não tenho condições, ou a minha internet falhou hoje, beleza. Só que a partir da aula que vem, as nossas práticas, no final da aula vocês vão ter que postar pelo menos o início da atividade ou o que vocês fizeram até o momento da prática, tá bom? Então a gente vai mudar um pouquinho o sistema. Tem sim, tem uma semana para entregar completo, tá? Mas aqueles que tiverem realmente com problema na internet, vamos supor assim, que na aula que vem eu vou dar uma prática. Aí os que realmente estiverem com problema na internet naquele dia, vão entrar em contato comigo no privado e vão justificar. Os que estiverem com a internet bacana, lá no final da noite vão postar, não precisa postar completo se não deu tempo, mas vão postar pelo menos parte do trabalho prático que eu solicitei para vocês. E aí eu tenho, lógico, que uma estimativa de tempo, né, do que é que eu vou pedir e qual é o tempo mais ou menos que vocês vão levar para aquilo ali, beleza? Gente, eu vou estar disponível para retirar dúvidas, tá bom? E logo mais para frente, a gente vai fazer as práticas. E daí, se a gente ainda estiver, né, nesse sistema remoto, nós vamos fazer um Meet. Mas eu vou avisar vocês com uma semana de antecedência para que vocês guardem dados para fazer o Meet, tá bom? Para que tenha o maior número de pessoas possíveis na minha sala do Meet para a gente fazer aquela baita daquela revisão, tá? A minha opção nesse momento, até informei a professora Isabelle, a minha opção nesse momento está sendo mais pelos slides gravados, porque eu vi que no Meet não tem uma adesão muito grande, né? E aí nos slides gravados vocês conseguem acompanhar os slides, a aula aí, e a adesão é um pouco maior por conta dos dados de vocês, né? Parece que consome um pouco menos de dados estando no YouTube, tá bom? Mas é isso aí. Aguardo vocês para tirarmos dúvidas e estarmos aí fazendo as atividades. Beijão, galera!